Salve, salve, futuro motorista! Aqui quem vos fala é Rafael Mendes da Silva, o seu professor de direção defensiva. Sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa matéria de direção defensiva. Essa matéria, se não for, é a segunda matéria mais relevante para a sua prova do Detran. Certamente é a segunda, porque a primeira é legislação de trânsito, a qual virá com mais incidências de questões. E direção defensiva é o peso maior, né? Mas essa matéria, além de ser de muita importância para a sua prova do Detran, ela também é para o dia a dia, né? Quando nós falamos em direção defensiva, seria aquela atitude permanente que o motorista deve ter. Então, o meu olhar, vou ficar mais olhando aqui para o meu retorno, né? Aqui seria o meu retorno, e nós vamos dialogar bater um papo sobre direção defensiva. Pessoal, então, para nós iniciarmos a nossa matéria, vamos trazer então alguns dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, tá? Então, esses dados foram extraídos da onde? Do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, pessoal, eles demonstram que 650 mil pessoas são vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Olha que número bastante alarmante, né? De 650 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, 45 mil são vítimas fatais, ou seja, pessoas que em decorrência desses acidentes acabam morrendo, né? E 38 mil dessas vítimas fatais acabam por morrer no local do acidente. 67% dessas pessoas que se envolvem em algum tipo de acidente adquirem algum tipo de lesão permanente. Então, conforme nós tínhamos falado aqui, né, esses dados foram trazidos do Ministério da Saúde. Então, são dados reais, dados bastante alarmantes, certo? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Diz o seguinte: as pesquisas elas revelam que grande maioria das vítimas de acidente de trânsito são pessoas, né, entre 18 a 34 anos de idade. Então, todos aqueles dados estatísticos que nós trouxemos ali desses acidentes de trânsito, infelizmente, são jovens, né, pessoas entre 18 a 34 anos de idade. Eu já li alguns artigos que falam que a pessoa ela atinge a sua maturidade, assim, da adulta, de fato, seria aos 34 a 35 anos de idade. Então, isso, de uma certa forma, tem algum peso, né, para a gente refletir sobre isso, porque na juventude é aquele processo de conflito que os jovens têm, os adolescentes, né? E a pessoa com 18 anos, entre 18 e 34 anos, é claro que tem pessoas que atingem sua maturidade com 21, 22 anos, que já assume a posição de chefe de família, etc. Mas esses dados trazidos ao trânsito, principalmente aqueles 650 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito, tá aqui, ó, tá nesse campo aqui, entre 18 a 34 anos de idade. Maravilha? 27% da nossa frota nacional é composta de motocicletas. Então, a nossa frota de veículos, se nós pegarmos ao fim e ao cabo, as motocicletas, elas são menos, né? Agora, e os veículos automotores de 4 rodas ou mais são a nossa grande frota maior. Mas olha o susto aqui que vocês vão ter. Porém, esses veículos, né, que são as motocicletas, é o que mais fazem vítimas fatais no trânsito, até por questões lógicas. A motocicleta, a proteção que ela tem ali seria a roupa de proteção adequada, obedecendo os ditames da legislação de trânsito, e o capacete. Hoje os veículos têm airbag, tem cinto de segurança, tem as proteções das colunas do veículo, etc. Então, embora a nossa frota de motocicletas sejam menores, elas são as que mais acabam se envolvendo em acidentes de trânsito. Então, olha só, as motocicletas acumularam no ano de 2020, olha esse número aqui, ó, 245.551 sinistros. Sinistros são aquelas pessoas que se envolvem em acidente e acabam por buscar aí essas indenizações através desse seguro DPVAT, que é um seguro obrigatório que todo o proprietário do veículo deve pagar. Então, lembrando, pessoal, que tem muitas pessoas que esses dados aqui é muito maior do que isso, por conta que tem pessoas, por exemplo, que não sabem desse direito, acaba se envolvendo em acidente, causando algum tipo de sequela e não pleiteando esse direito aqui de buscar essas indenizações. Mas nesse ano aqui de 2020
foram acumulados 245.551 sinistros, ou seja, 79% das indenizações pagas pelo seguro DPVAT. Então vamos avançar. Usuários do trânsito. Quando nós falamos em usuários de trânsito, a gente tem que ter em mente o quê? Que todos nós somos usuários de trânsito, seja na condição de passageiro, eu vou até grifar aqui, nós somos usuários de trânsito na condição de passageiro, nós somos usuários de trânsito na condição de pedestre ou motorista. Porém, o maior responsável pela segurança do trânsito é quem? É esse aqui, é o condutor, é o motorista. Por quê? Porque o motorista, ele é aquela pessoa que foi submetido a todo o processo de habilitação, ele submeteu a uma prova do Detran, ele submeteu as provas práticas, ou seja, ele comprovou frente ao Estado que ele é uma pessoa apta, né? Ele é uma pessoa habilitada, capaz de estar aí conduzindo o veículo no trânsito. Então, embora tenha todos esses usuários de pessoas no trânsito, o principal, né, não é o único, é o principal, seria o condutor, né, o motorista habilitado, vamos dizer assim. Após uma análise de milhares de acidentes, nós podemos concluir que 90% dos acidentes ocorrem em razão de falha humana, 5% em razão de falha mecânica e os outros 5% por má condições da via. A partir desses dados podemos concluir que isso aqui, ó, que o condutor, né, aquela pessoa habilitada, aquela pessoa perita, né, que ela passou a todos os rigores da lei, pegou a sua CNH, a sua permissão, né, a pessoa que está com uma permissão também é a pessoa que comprovou frente ao Estado que está apta a conduzir veículos automotores. Então, nós podemos concluir desses dados aqui que a falha humana, né, pessoal? Então, de todos aqueles dados que nós vimos lá, 650 mil pessoas vítimas de acidente de trânsito, 90% acabam se concentrando em razão do próprio homem, empregado no sentido genérico, né? Idade entre 18 a 34 anos de idade. Os outros 5%, uma quantidade mínima, mas pela quantidade de acidentes, ainda é também números altos se você for pegar de forma isolada. 5% por falha mecânica, né, seria a má manutenção do veículo, e os outros 5% aqui em condições da via, seria, vamos colocar assim, uma omissão do Estado, porque o Estado ele tem um dever de manter a sinalização e as vias em perfeitas condições de uso, conforme preceitou o Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos estudar isso aqui lá em legislação de trânsito, beleza? Então nós vencemos essa parte introdutória aqui de direção defensiva. O que nós precisamos trabalhar agora, neste momento? Eu preciso definir para vocês, né? Eu preciso que vocês saibam de forma categórica o que é direção defensiva, ou seja, qual é a definição de direção defensiva. Eu vou trazer aqui duas definições de direção defensiva. Vamos começar primeiro por isso aqui, ó. Direção defensiva é a direção segura ou uma direção responsável. São algumas das denominações de um conjunto de técnicas que o condutor deve incorporar à sua maneira de dirigir para torná-la mais seguras para si mesmo e para outros participantes do trânsito. Então essa aqui é uma primeira definição de direção defensiva, né, que é um conjunto de técnicas que o condutor deve incorporar à sua maneira de dirigir. Porque dirigir é um ato complexo, é um ato que vai exigir atenção, coordenação, conhecimento, né, entre outros atributos que nós vamos ver mais adiante. São 5 elementos, mas por hora eu preciso que vocês saibam que é um conjunto de técnicas incorporadas pelo condutor que ele deve estar lidando ali diariamente com esse conceito de direção defensiva. E temos também um outro conceito que eu achei interessante e acabei trazendo para vocês, que trata-se de um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir acidentes ou minimizar as suas consequências decorrentes destes acidentes, tá? Então, direção defensiva, se nós fôssemos resumir, é um conjunto de técnicas utilizado pelo condutor com o objetivo de prevenir acidentes ou minimizar as suas consequências. Quem é o motorista defensivo, né? É aquele motorista que abre mão do seu direito no trânsito com o propósito de assegurar a segurança no trânsito, a sua segurança e a segurança daqueles outros usuários do trânsito também, que nós vimos quais são. Então, esse é o motorista defensivo. O motorista defensivo, se ele estiver no...
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me desculpe interromper os seus estudos. Se você está se preparando para a prova do Detran, eu preparei esse curso especialmente para você. Se você quiser ter acesso a este material na íntegra, acesse o link que eu deixei aqui na descrição, adquira este curso, estude por ele e garanta a sua aprovação.